Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma videoaula. Hoje vamos aprender um pouco sobre amplificadores de tensão e trouxe um exemplo bastante legal para analisarmos, é um amplificador diferencial. Então faremos toda a análise do circuito projetado para entendermos como funcionam esses amplificadores. O assunto amplificadores foi bastante pedido já aqui no canal, então vamos fazer uma videoaula sobre isso. Então, let's get started! Então, aqui é um diagrama esquemático básico de um par diferencial, um amplificador diferencial. Este amplificador diferencial consiste em um estágio inicial do amplificador operacional. Ou seja, qualquer amplificador operacional apresenta como primeiro estágio um amplificador diferencial. Daí, a importância de estudarmos estes circuitos de forma separada para entendermos também, por tabela, um pouco mais sobre amplificadores operacionais. Então, esta é uma configuração básica, consiste em dois transistores casados, dessa forma, que têm os emissores conectados entre si e apresentam uma fonte de corrente constante ligado a eles. O circuito pode apresentar duas entradas, VB1 e VB2, uma em cada base dos transistores, e até três saídas, que é o VC1, VC2 e o VC1 menos VC2. O que basicamente esse circuito faz é amplificar a diferença entre as duas entradas. Então, a diferença entre os dois sinais de entrada é amplificada e passada para a saída. Significa que, se, por exemplo, aterrarmos a base de um dos transistores, podemos tratar apenas uma entrada de forma independente. Então, por exemplo, aterrando a base de Q2, teremos uma entrada em Q1, e aí escolhemos se saímos no coletor de Q2, no coletor de Q1, ou pegamos a diferença entre os dois coletores. Então, é bastante versátil este amplificador. Este amplificador também apresenta o ganho em modo comum, que é quando ligamos em curto as duas bases. Idealmente, o ganho em modo comum deve ser igual a zero, mas na prática deve ser muito próximo de zero para que o amplificador tenha uma qualidade boa, rejeitando, portanto, ruídos excessivos. Então, este aqui é um circuito amplificador diferencial com espelho de corrente. Eu projetei este amplificador aqui, então ele já está projetado. Nesta videoaula, ao invés de fazermos o projeto, vamos fazer a análise completa do circuito. Desta forma, podemos entender ainda melhor o funcionamento. Para projetar um amplificador assim, basta aplicar os conceitos aprendidos nesta videoaula e arbitrar componentes e ir determinando parâmetros, como, por exemplo, o ganho diferencial, até obter o circuito completo, como já vimos em diversas videoaulas do canal WR Kits. Então, aquele símbolo de fonte de corrente constante, que é uma abstração para um circuito um pouco mais complexo, pode ser até mesmo um único resistor, mas não é recomendado, então estou utilizando o espelho de corrente, que é este circuito formado por Q3 e Q4 aqui embaixo. O que basicamente o espelho de corrente faz, para entendermos? Eu crio uma corrente de referência a partir deste resistor aqui, no caso é o R5, e este transistor que tem sua base conectada com o coletor vai apresentar uma tensão na base. Essa tensão da base polariza o transistor Q4 e gera a circulação de corrente em seu coletor. E esta circulação de corrente, ou melhor, esta intensidade de corrente, será igual à corrente de referência. Daí o termo espelho de corrente. A corrente que eu tenho neste ramo do circuito aqui será igual à corrente deste ramo aqui. Então, utilizando um espelho de corrente, eu tenho uma fonte de corrente constante para os dois emissores dos transistores do par diferencial. No caso, os transistores utilizados, temos aqui como exemplo o BC548, mas podemos utilizar o BC547, que tem características muito semelhantes ao 548. Os dois são equivalentes. O circuito será alimentado por mais e menos 9 volts. E temos aqui nas bases dos transistores dois divisores de tensão simétricos para a polarização. E temos os capacitores na entrada VI
e na saída VO, que desacoplam os sinais DC. Os capacitores têm 1 microfarad cada. E como podem ver, estamos entrando na base de Q1 e saindo no coletor do mesmo transistor. Isso significa que o nosso sinal de saída será defasado 180 graus em relação à entrada. Isso poderemos ver bem na simulação do circuito ou então na prática. Se, por exemplo, eu pegasse a saída neste coletor aqui e a entrada continuasse sendo esta, o sinal não sairia defasado, sairia na mesma fase da entrada. Eu criei esta tabela aqui no Excel para a análise completa do circuito. Então, primeiro faremos um equacionamento. Queremos determinar estas grandezas do nível DC. Então, a análise DC do circuito me dará estas grandezas aqui. E depois uma análise AC para determinar o ganho diferencial, que é o AD. Em seguida, simularemos o circuito no LT-Spice para verificar se os valores mais ou menos fecham com os calculados teoricamente, para ver mesmo se o amplificador está bem projetado. Comprovado um projeto eficaz, vamos para o laboratório, montar este circuito em protoboard, medir todos os valores requisitados e, claro, verificar no osciloscópio o ganho diferencial. Vamos preencher esta tabela e comparar os resultados. Então, iniciando a análise teórica, vamos determinar a corrente de referência para começo de conversa. A corrente de referência será igual a VCC menos VSS menos VBE dividido por R5 mais R3, que é esta malha aqui. Então, eu tenho o mais 9 volts, que é o mais VCC, e tenho aqui o menos 9 volts, que é o VSS. Então, é mais VCC menos VSS, cuidado com este sinal, menos VBE do transistor, que é a tensão base emissor, normalmente 0,7 volts, dividido pela soma dos resistores R5 e R3. Então, é a nossa lei de Ohm. Então, com isso, sabemos que VCC é 9, menos VSS vira em mais 9 também, é menos 9, menos com menos dá mais, menos 0,7 volts. Isso tudo dividido por 12 kΩ, então 12.000 mais 270 ohms, que é o R3. Vamos ver o resultado. Então, temos 9 mais 9 menos 0,7, dividido por 12.000 mais 270. 0,0014 amperes. Então, deslocando a vírgula, 1,41 miliamperes. 1,41 miliamperes. Temos a corrente de referência de quebra. Sabemos que a corrente no coletor de Q3, vamos colocar aqui, é a mesma, então é 1,41 miliamperes também. A nossa corrente de referência é a corrente no coletor de Q3 e a corrente no coletor de Q4. Então, isto também é igual à corrente no coletor de Q4. Pela lei de Kirchhoff das correntes, sabemos que a soma das correntes que entram em um ramo do circuito deve ser igual às correntes que saem. Então, tendo a corrente no coletor de Q4 e C de Q4, sabemos que deverá ser idealmente a mesma no emissor de Q1 e no emissor de Q2, pois temos os mesmos resistores nos coletores de cada um dos transistores, a mesma corrente que vem para cá. Então, soma esta com esta, as duas são iguais,
logo temos a metade de IC de Q4. Então, IE de Q1 vai ser igual a IC de Q4 sobre 2. 1,41 miliamperes dividido por 2. 0,705 miliamperes. E também é igual à corrente de coletor de Q2. A tensão no coletor de Q1 será igual a VCC menos a corrente do coletor de Q1 vezes R1. Então, eu sei que a queda de tensão em R1 é igual a IC de Q1 vezes R1. Então, se eu fizer VCC menos essa tensão aqui, eu tenho a tensão no coletor de Q1. Bem simples de entender. Também aplicando a nossa lei de Ohm. Então, 9 menos IC de Q1, que determinamos como sendo 0,705 miliamperes, vezes 3,9 kΩ. 0,705 miliamperes vezes 3.900 9 menos isso, 6,25 volts. E também a mesma tensão no coletor de Q2. Isso tudo considerando transistores exatamente iguais, né? Uma análise ideal, como sempre fazemos. Sabemos que na prática o comportamento é um pouco diferente. Vamos pegar os dados e preencher a tabela. Então, IC de Q3 deu 1,41 mili, IC de Q4 também. VC de Q1, 6,25 volts. E aqui também. Agora, queremos as tensões nos emissores de Q1 e Q2, que serão iguais, pois estão em curto. E olhando para o circuito, é bem simples de saber qual é a tensão neste ponto VE. Simplesmente tendo a tensão na base de Q1 ou a tensão na base de Q2, temos a tensão no emissor, pois aqui temos VBE, que é 0,7, e aqui temos a tensão na base. Então, VB menos VBE é igual a VE. E quanto é VB? Temos aqui um divisor de tensão. Vejam que interessante. O divisor de tensão, nesse caso aqui, é simétrico, então é mais fácil ainda de calcular a tensão VB. Como já projetamos aqui no WRKits Channel, divisores de tensão, sabemos o quê? Que Vout, que no caso aqui é o VB, né? Então já vamos chamar de VB. Vamos considerar Q1 para análise, então temos R6 e R7. Então será R7 dividido por R7 mais R6 vezes VCC. Isso considerando um divisor de tensão assimétrico. Mas como R7 é igual a R6, simplesmente VB é igual a VCC dividido por 2. Mais fácil ainda, né? Então, 9 dividido por 2, que é 4,5 volts. E a tensão de emissor é igual à tensão de base menos a tensão VBE. Tensão de base 4,5, VBE 0,7, 3,8 volts. Completando nossa tabela, 3,8 volts, e será igual nos dois transistores também, pois os divisores de tensão são os mesmos.
E agora, a nossa análise só precisa calcular o IC de Q1 e o IC de Q2, que são as correntes de coletor do par diferencial. Olhando para o circuito, como eu já sei as correntes em VE, estas correntes são iguais e proporcionais a um fator alfa do transistor que, nos cálculos, considera-se 1. Portanto, teoricamente, C é igual a IE. Então, é bem simples, não precisamos calcular mais, é só completar a tabela. O IE foi determinado como 0,705 mA, então 0,705 mA para as duas correntes. Agora só falta o ganho diferencial. Para determinarmos o ganho diferencial do circuito, temos que fazer a análise AC do amplificador. E eu tenho aqui desenhado o modelo AC do par diferencial. Como sabemos, na análise AC, as fontes de corrente são circuitos abertos e os capacitores são curtos-circuitos, da teoria de eletrônica analógica. Então, o nosso espelho de corrente desaparece. Eu tenho aqui o modelo AC do transistor Q1 e o modelo AC do transistor Q2. Este resistor é o efeito do divisor de tensão de R6 e R7 pela razão do ganho do transistor mais 1. Então, eu pego os resistores da base e divido por HFE mais 1 ou beta mais 1, como está representado aqui. Estes resistores são referentes à resistência interna RE de cada um dos transistores, a resistência de emissor. E aqui R1 e R2 são os resistores do circuito de 3,9 kΩ. Aqui está a nossa entrada e aqui está a nossa saída. Primeiro, precisamos descobrir estes dois resistores aqui, o RE1 e o RE2, que são as resistências internas dos transistores. Facilmente se calcula eles. Como consiste no mesmo transistor, RE1 igual a RE2, que é igual a RE, que é igual ao parâmetro VT, que é um parâmetro tabelado típico utilizado em cálculos e projetos de amplificadores, dividido pela corrente de emissor que calculamos da análise DC. VT é 25 mV. Então, 25 mV, tipicamente utilizado em condições normais. E a corrente de emissor foi 0,705 mA, então, vezes 10 na menos 3. Resolvendo esta equação, então, 25 mili dividido por 0,705 mili, 35,46 ohms. 35,461 ohms, vamos colocar. Quanto vale o beta do transistor? Que vou utilizar HFE. Temos que consultar o manual do componente, o datasheet. Então, insisto com vocês, sempre tenha o datasheet do componente em mãos. O datasheet do BC547 está aqui. Vou utilizar um Philips, que é o que eu tenho no laboratório, e é o modelo também que o LT Spice simula, para aproximar mais os resultados. E o HFE do BC547, que é o que eu vou utilizar, está aqui. Condições típicas para uma corrente de coletor da ordem de miliamperes. Aqui está 290, lembrando que é uma grandeza adimensional. Este é o ganho do transistor, que inclusive já ensinamos a medir com o multímetro analógico. Então, vamos colocar aqui, HFE igual a 290. Com estes dois parâmetros, já temos como calcular o ganho diferencial. O ganho diferencial AD, portanto, será igual ao quê? A carga de coletor, no caso aqui é R1, para o meu VO, dividido pela carga de emissor. E agora, muita atenção. A carga de emissor
O que eu trago de carga para a base eu divido por HFE mais 1. Então, eu considero estes resistores de base aqui no cálculo. E, inclusive, considero para Q2 também. Então, a carga é na saída, dividido pela carga de emissor, que está envolvendo toda a corrente de IE. E quando analisamos um circuito em AC, utilizamos normalmente notação minúscula, por isto, este IE minúsculo. Então, o que será? Será igual a menos R1. E por que esse menos? Porque eu já expliquei antes que quando eu entro na base e saio no coletor do mesmo transistor, o sinal defasa 180 graus. Por isso, consideramos este menos. Então, dividido, aí eu pego toda essa série aqui. É bem fácil de enxergar nesta malha. Eu tenho a série deste resistor, que consiste nessa grandeza aqui, insere com os REs, insere com este outro resistor que consiste neste paralelo dividido por HFE mais 1, porque eu trouxe do emissor para a base. Então, é dividido por R6, paralelo com R7, dividido por HFE mais 1, e como estamos em série aqui, somamos, então, mais R1 mais RE1 mais RE2, temos mais 2RE, pois sabemos que os dois são iguais, então já podemos colocar assim. Mais, aí o R8 paralelo com R9, R8 paralelo com R9, dividido também por HFE mais 1. E esta equação simples aqui determina o ganho diferencial do circuito. Agora é só substituir os valores. Então, R1 vale 3.900 ohms, R6 é 56.000, R7 também, o HFE é 290, o RE é 35,461, então 2 vezes 35,461, e aqui também 56.000 para o R8 e 56.000 para o R9, e o HFE aqui também é 290. Resistores iguais em paralelo também é um caso particular. Eu divido pelo número de resistores envolvidos no paralelismo. Então, como temos dois resistores, é 56.000 sobre 2. Isso aqui resulta em 28.000. Só confirmando, 56.000 sobre 2, 28.000 ohms. Se fossem diferentes, seria o produto pela soma ou então o inverso da soma dos inversos, como sabemos de paralelismo de resistores. Então, o ganho diferencial será igual a menos 3.900 dividido por 28.000, dividido por 291, 290 mais 1, mais 35,461 vezes 2, que é 70,922, mais 28.000 dividido por 291. E isso resulta em um ganho 28.000 dividido por 291 vezes 2, pois temos repetido, né? Mais 70,922. Memory save, 3.900 dividido por memory read. 14,81 volts por volts.
Usualmente utiliza-se assim os ganhos. E é negativo o sinal porque defasa 180 graus, como já explicado. Completando a nossa tabela, 14,81. Já vamos deixar aqui em módulo. E a análise teórica está pronta, poderíamos ainda calcular o ganho em modo comum, as impedâncias de entrada e saída. Se quiserem, eu posso gravar outra videoaula extra abordando esses temas, mas vou ficar só com estes dados aqui que já são suficientes para análise teórica, para simulação e para a prática, pois senão a videoaula ficará ainda mais extensa. Vamos fazer a simulação no LT Spice, então. Então, o circuito está montado aqui no LT Spice, já deixei ele montado para ganhar tempo. Os resistores são esses, os valores estão preenchidos. Os transistores, então, são todos NPN. Como utilizar o BC547 aqui no LT Spice? Primeiro, pressionamos F2. E aqui na busca, digitamos NPN. E vai aparecer aqui este modelo. Eu utilizei o primeiro, mas temos outros símbolos de esquemático. Se você preferir, pode utilizar. Eu optei por este primeiro aqui. Aí no esquemático, clicamos com a direita no transistor e aqui em Pick New Transistor. E tem uma lista da biblioteca já pronta aqui no LT Spice. Vamos pegar o BC547B da Philips, que é o mesmo do datasheet. E damos um OK, e aqui está o modelinho pronto para o uso. Vamos fazer isso nos outros transistores também. Está pronto, agora precisamos alimentar o circuito com mais e menos 9 volts. Na prática, eu vou utilizar baterias de 9 volts para a fonte simétrica para evitar ruídos excessivos no circuito, pois circuitos amplificadores são muito susceptíveis a ruídos e, então, quanto menos ruídos externos, melhor. Vou utilizar baterias na prática e vou ligar elas aqui no circuito para vocês entenderem como faremos na prática também. Digitamos Battery aqui na busca e aqui está o símbolo da bateria. Damos um OK. E vamos ligar elas em série desta forma. F3 para desenhar. Então, o mais vem aqui no ponto de mais 9 volts, o mais VCC, e o menos do V2 vem no ponto de menos VCC. E para garantir uma fonte simétrica, eu ligo elas em série e coloco um terminal de ground como referência aqui no centro. Exatamente esta ligação que faremos lá na prática com as duas baterias. Ligamos o positivo de uma no negativo da outra e temos a referência de terra. O positivo que sobrou é o mais VCC e o negativo que sobrou é o menos. Aqui colocamos 9 volts. E aqui também. Inicialmente faremos a análise DC, então os capacitores são cortados do circuito, são circuitos abertos. Vamos aqui em Run, simular por 10 milissegundos. Vamos inicialmente pegar a corrente de coletor de Q3, que é a corrente de referência. Viemos em cima do resistor aqui de 12K, o R5, e aparece esse amperímetro e damos um clique. E aí está, ó, 1,41 miliamperes. Ou seja, está muito próximo do calculado na teoria. E C de Q4 será igual. Tensão no coletor de Q1. Pegamos aqui esta sonda e clicamos aqui. Vamos dar um duplo clique para aparecer só ela. Vamos com o cursor, vamos confirmar aqui 6,23 volts. Então, também bem próximo do calculado. Tensão no coletor de Q2 deve ser igual.
Aí está, 6,23. Tensão nos emissores. Três vírgula oito. Corrente nos coletores de Q1 e Q2. Temos o mesmo valor para ambas, né? Aqui com o cursor, 708 microamperes, que é 0,708 miliamperes. Então, como podemos ver, a análise DC ficou muito próxima, tanto no cálculo teórico, quanto nas medidas do simulador. Vamos agora ver o ganho. Vamos ver quanto ficou o ganho. Para medir o ganho aqui no SPICE, vamos colocar os capacitores. Eles têm o valor de 1 microfarad. F2, escrevo voltage na busca e pego essa fonte aqui. E o gerador de funções, na prática, tem uma impedância de saída de 50 ohms, que deve ser representada aqui nesta análise. Vamos colocar aqui. Vamos chamar de RG, de resistência do gerador, e 50 ohms. Em geral, os geradores apresentam no painel deles a escrita de sua impedância de saída. Então, verifiquem isso quando forem testar no laboratório, mas a maioria é 50 ohms. Clicamos com a direita aqui, Advanced, vamos em Sine. Uma amplitude bem baixa, pois um amplificador diferencial apresenta um ganho muito elevado e ele facilmente distorce a saída. Vamos começar com 200 milivolts e a frequência é 1 kHz. Então, aqui está a configuração do gerador. Para encerrar, vamos botar uma label de saída, Vout, ligar aqui bem afastado. Está pronto, vamos em Run. Percebam, então, que não temos uma senoide na saída bonitinha, né? A entrada está ok. Então, está distorcendo o sinal, ou seja, a amplitude de entrada está muito elevada. Vamos utilizar uma amplitude menor. Vamos pegar 80 milivolts. Simular de novo. Agora sim está ok a saída. Então, temos a entrada em vermelho e a saída em verde, como podem ver. Vamos verificar. Eu sei que a minha entrada é 80 milivolts, vamos ver aqui a saída, quanto que ficou a amplitude. 1,62 volts. A razão de Vout por Vin é o ganho diferencial, então 1,62 dividido por 80 milivolts. 20,25 volt por volt. Então, percebam que o ganho no simulador já ficou um pouquinho afastado do cálculo teórico. Mas isso muito se dá por arredondamentos do simulador e arredondamentos nos cálculos teóricos, bem como componentes ideais aqui e casas decimais a menos ou a mais utilizadas nos cálculos de toda a análise teórica, mas isso tudo se releva depois na comparação de resultados. O importante é que fique próximo um do outro e coerente. Então, como podemos ver, está aí legal entre os 14 e os 20 volts por volts nosso ganho diferencial. E o próximo passo você já sabe,
é comprovar isso tudo agora na prática. Chega de teoria, vamos para o laboratório testar esse amplificador diferencial. Venha comigo! Então aqui está o circuito amplificador diferencial com espelho de corrente montado na protoboard no laboratório. Temos aqui os componentes utilizados no projeto, os resistores, os transistores e os dois capacitores. Aqui estão os transistores pertinentes ao par diferencial, os BC547B, conforme a teoria. E aqui embaixo temos os dois transistores do espelho de corrente, responsáveis pela corrente nos emissores destes dois componentes. Este resistor aqui é o que determina a corrente de referência, né? Ele tem 12 kΩ. Aqui temos os 4 de 56K para a tensão de base do par diferencial. E aqui temos os dois de 3K9 que estão nos coletores destes dois transistores. Estes dois abaixo aqui são os de 270 ohms. A entrada do circuito, então, entra neste capacitor de 1 microfarad e vai para a base de Q1, que é este transistor aqui. A saída pega no coletor de Q1 e é desacoplada por este capacitor aqui também de 1 microfarad, neste ponto aqui. Então, ligaremos o osciloscópio, o canal 1 do osciloscópio neste ponto e o canal 2 neste ponto aqui para ver a entrada e saída do amplificador respectivamente. Aqui temos a fonte de alimentação do amplificador, então implementamos com duas baterias de 9 volts, como foi arbitrado uma tensão simétrica de 9 volts, mais e menos 9, utilizamos estas baterias já a fim de diminuir o ruído gerado pela protoboard, que a protoboard gera ruído de suas capacitâncias parasitas e outros fenômenos, como sabemos. Então, estas duas chaves, uma liga a tensão mais 9 e outra liga a tensão menos 9. A ligação destes clips aqui estão conforme o diagrama esquemático mesmo, como ilustramos lá no diagrama no LT Spice. Aqui no Excel temos a tabela que vamos preencher, então, com os dados medidos no laboratório, para compararmos com os valores da análise teórica e da simulação no software. Então, esta tabela aqui em azul é a que preencheremos os dados que queremos. Aqui na corrente de coletor de Q3, fizemos a seguinte sacada para que possamos medir apenas tensões no circuito. Vamos fazer por queda de tensão no resistor que está no coletor de Q3. Através da lei de Ohm, nós obtemos a corrente, então, no coletor de Q3. Como podem ver, esta célula aqui tem a seguinte equação: E5 dividido por B5 vezes 1000. E5 está aqui, que será o valor de tensão medido em cima de R5, de 12 kΩ. Aqui está o R5 preenchido na tabela. Então, é o E5 dividido por B5. Lei de Ohm, né? A corrente é igual à tensão pela resistência. Por que vezes 1000? Para realizar a conversão para miliamperes já. Queremos visualizar isso em miliamperes, pois, como estimado nos cálculos teóricos, a grandeza é da ordem de miliamperes. Esta célula aqui apenas copia a célula de cima, afinal de contas, o espelho de corrente tem esta característica, a mesma corrente que está no coletor de Q3 vai aparecer no coletor de Q4. A corrente do coletor de Q1 é a lei de Ohm pela queda de tensão de R1, conforme o diagrama esquemático. Então, é B10 dividido por E10. B10 vamos preencher aqui, medindo com voltímetro, e o B10 está aqui, que é o 3K9, né? 3.900 ohms. O mesmo vale para a tensão de coletor de Q2. Nesta célula vamos preencher depois o ganho diferencial, que é o que mais nos interessa no projeto, né? O ganho do amplificador. E estas outras aqui é simplesmente preencher, então, com a tensão medida nestes pontos aqui, que é a tensão no coletor de Q2 e as tensões nos emissores de Q1 e Q2.
Aqui ainda cabe mais um dado, que é a tensão no coletor de Q1. Vamos fazer, não tem problema nenhum, é só inserir uma célula nova, desta forma aqui, e preencher aqui, então, o dado que vamos calcular depois, que é o VC de Q1. Também vamos medir esta grandeza e será em volts. Só conferindo aqui, as equações acompanham, então, a inserção da nova linha aqui no Excel. Está tudo certinho. Então, agora é só medir as tensões e as quedas de tensões no circuito real. Então, vamos ligar o nosso circuito. Primeiro, a alimentação de mais 9, depois a de menos 9. O circuito está ligado. Lembrando que na análise DC os capacitores são um circuito aberto, então este capacitor aqui não tem nada ligado aqui na entrada, assim como o capacitor de saída não tem nada ligado à saída. Então, eles estão abertos no circuito. Isso nos permite realizar a análise DC. Então, só precisamos utilizar o voltímetro. Já está ligado, agora vamos inicialmente ver a queda de tensão, conforme tabela, no resistor de 12K. – 17,56 volts. Vamos preencher na tabela. 17,56 volts. Damos um Enter e ele já calcula a corrente. Então, a corrente de referência, que também é a corrente no coletor de Q4, é 1,46 miliamperes. Está prontinho este dado. Vamos para a tensão no coletor de Q1. Pegando aqui um ponto de referência em terra. 5,88 volts. Vamos preencher na tabela. 5,88 volts. Tensão no coletor de Q2. Também em relação ao terra. 6,77 volts. A tensão nos emissores, que será igual também, vamos ver. – 3,88 volts. E no emissor de Q2 é igual, visto que as duas estão na mesma malha, né? No mesmo ponto do circuito. Para medir a corrente no coletor de Q1, vamos ver a queda de tensão no resistor R1. Então, vamos ver aqui no resistor de 3K9 qual é a queda de tensão. – 3,31 volts. 3,31 volts. Temos uma corrente de 0,84 miliamperes ou 848 microamperes. E, finalmente, a queda de tensão em R2, que nos dará a corrente no coletor de Q2. – 2,42 volts. 2,42 volts. 0,62 miliamperes ou 620 microamperes. Então, os dados da análise DC, as tensões e correntes quiescentes do circuito estão todos medidos aqui no amplificador. Aparentemente, eles estão coerentes com a teoria e com a simulação. O próximo passo é verificar no osciloscópio o ganho diferencial do amplificador. Vamos verificar isso. Então, vamos conectar aqui no terra
o terra do gerador de funções e aqui a saída do gerador de funções, que será ajustado para uma onda senoidal de 1 kHz. O canal 1 do osciloscópio vem no mesmo ponto, afinal é a entrada do circuito. Aqui está o canal 1, será na cor amarela. E o canal 2 do osciloscópio vai ligado na saída. Então, conectando aqui a sonda do canal 2, neste ponto de terra aqui e neste ponto de saída aqui. As conexões estão feitas, vamos observar então o comportamento do amplificador agora no escopo do osciloscópio. Aqui na tabela temos o ganho diferencial. Vamos fazer o seguinte, vamos implementar um Vin e um Vout, que é o que o osciloscópio vai nos entregar. Então vamos colocar aqui em cima mesmo, vamos botar uma célula chamada Vin e uma célula chamada Vout. Então aqui em B1 colocaremos a amplitude de Vin e em B2 a amplitude de Vout. E sabemos que o ganho do amplificador é a razão entre Vout e Vin. Então, isso aqui é igual a B2 dividido por B1. Ele vai dar um erro, porque B1 vale 0 e uma divisão por 0 é infinito. Mas assim que preenchermos os valores, vamos colocar 1 aqui, e aí ele já não aparece mais o erro. Então, verificando no escopo do osciloscópio, a respectiva amplitude de Vin e Vout, teremos o ganho diferencial do amplificador. Então, observando aqui no osciloscópio, temos as duas formas de onda pertinentes à entrada e à saída do circuito. Em amarelo temos a entrada, uma amplitude máxima de uns 60 mV, sem que a saída distorcesse, como analisamos da teoria também já. E aqui em azul a nossa saída. Como podem ver, está dando um ganho legal o amplificador diferencial. Temos a defasagem de 180 graus, como já era previsto, visto que estamos entrando na base de Q1 e saindo no coletor também de Q1. Em consequência, então, temos uma defasagem de 180 graus no sinal, como já estudamos também. Então, observando o máximo, em C2 temos 1,3 volts e em C1 os 60 mV. Vamos preencher na tabela, então. 60 mV é 60 e menos 3. E Vout 1,32 volts. E temos um ganho diferencial bem interessante, 22 volts por volts, que também fecha com nossa teoria. Na teoria havia dado um pouco menos até, mas está bem coerente, visto que temos muito ruído induzido na protoboard e os componentes reais se comportam diferente. Temos os resistores que também comportam-se como fontes de ruído, como já sabemos. Então, observando aí o escopo do osciloscópio, o amplificador está funcionando legal aqui no laboratório. Temos a nossa entrada em amarelo e a saída em azul. Agora vamos voltar ao computador e comparar os dados obtidos na análise teórica e na simulação deste mesmo circuito para ver as pequenas diferenças. Então, de volta aqui ao computador, já completei a tabela com os dados do laboratório e comparando os resultados, vemos que o amplificador ficou muito bem projetado, temos dados bastante parecidos, a corrente de referência ficou muito próxima, aqui no simulador e na análise teórica ficou igual, isso porque utilizamos componentes ideais, tanto na teoria quanto na simulação. Vale lembrar isso, na prática não temos componentes ideais e temos o ruído induzido pelos resistores e também tem capacitâncias parasitas, indutâncias e muitos efeitos
que modificam o resultado final do circuito. Uma prova de componentes reais é esta tensão aqui, que divergiu um pouco no laboratório, mas utilizando um R1 e um R2 ideais, temos o mesmo valor, como podemos ver. Aqui a tensão de emissor ficou igual também no laboratório, pois estão em paralelo, né, os emissores dos transistores do par diferencial. Estas duas correntes ficaram um pouco diferentes, porque elas dependem dessas duas tensões, que dependem dos resistores R1 e R2, que são componentes reais na prática do laboratório. E o ganho no laboratório ficou um pouco mais acima do simulador. Então essa foi mais uma videoaula. Se você gosta do tema amplificadores, comente este vídeo e solicite mais vídeos sobre o tema, que podemos explorar bastante este tópico, pois eletrônica analógica é um campo fantástico também. Se ainda restaram dúvidas da videoaula de hoje, manda aquele Save Our Souls como sempre. Clique em gostei, compartilhe o vídeo com todo mundo e se inscreva no WR Kits se ainda não é assinante, pois você sabe, né? Assinantes do WR Kits concorrem a prêmios. Vou ficando por aqui, não percam nossos demais vídeos. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.